De manhã cedo, ao olhar o rosto da esposa, não era Raquel. Ele ficou muito bravo, pesaroso, chegou até o seu tio. Olha, tu me enganou. Aleluia. Não, mas aqui não se faz assim. Se tu quer a Raquel agora, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mas antes que ele pegou foi a Leia, que era a filha mais velha. Aleluia. E ele fez um trato, fez um acerto. Ele trabalhou mais 7 anos, agora 14 anos trabalhando. Aleluia. Deus abençoando a vida dele. Aleluia. Nesses 7 anos, ele adquiriu muitas riquezas. Aleluia. E ele foi enganado pelo seu tio. Tudo que eles tratavam ali, Deus abençoava ele. Aleluia. E ainda teve que trabalhar mais 6 anos. E nesses 6 anos ele ficou, na verdade, um homem rico, abençoado, com bastante animais. E ele saiu fugindo daquele lugar. Aleluia. Ele pegou as 2 mulheres, pegou as 2 servas, pegou os seus 11 filhos e saiu fugido. Aleluia. O tio dele foi atrás para pegar ele, para até matar. Aleluia. Mas houve um acerto ali, se perdoaram. Aleluia. Ele seguiu a caminhada dele. Até os anjos, exército de anjos vieram acompanhar e teve um encontro. Aleluia. Meus irmãos, quando a pessoa não obedece à palavra de Deus, ela tem consequências na sua vida. Esta semana mesmo, eu estava ali no pastor Eusê no domingo, e de noite, quando eu domingo para segunda-feira, eu sempre levanto de noite para orar, sempre 3 horas, 3h10 no máximo. É um horário, parece que é um relógio que me chama, me acorda naquele momento. E eu me acordei às 3h05, fui até a geladeira, tinha uma mão lá para esfriar, no meio de manhã, e uma coisa dizia no meu ouvido: vai orar. Mas nem precisava, porque eu sempre oro, mas eu fui carregado de um sono profundo, e não consegui me dominar, e aquela voz falava no meu coração: vai orar. Era o Espírito Santo de Deus mandando eu orar, e eu não quis. Fui deitar. Quando era aproximadamente 10 para 4 da madrugada, eu me acordei afogado, sem poder respirar, e estava morrendo. A minha esposa, ela não sabia o que estava acontecendo, ela achava que era uma câimbra, mas eu estava morrendo, afogado, fechou minha garganta, tipo uma asma. Mas foi Deus que fez isso para mostrar para mim, meus irmãos, que nós temos que ser obedientes a Ele. Eu reconheci, eu fiquei aqueles 4 minutos ali, meus irmãos, parecia uma eternidade. Na verdade, quando tu está passando um momento assim, tu não consegue pensar em Deus, pensar em nada. O teu cérebro sai fora de ação. Eu vi que eu estava indo para o lado da morte. Aleluia! Mas ainda bem que a minha esposa, ela repreendeu a morte saiu, e aquilo foi voltando aos poucos. E eu glorifico a Deus, eu pude meditar e ler na palavra do Senhor que a desobediência a gente paga um preço caro. Porque Deus queria falar comigo, eu sempre oro, mas o inimigo colocou dentro de mim um sono profundo, e era para mim ter orado. Se eu orasse não ia acontecer nada, mas eu não quis. Então a desobediência que nós tivermos na nossa vida, nós vamos pagar o preço. Aleluia. Agora ali o Jacó envia um mensageiro para avisar o irmão dele lá que ele estava indo, porque Deus mandou ele sair dali agora e retornar para os seus pais. E Jacó estava indo com as 2 esposas, 2 servas, 11 filhos, com todos os animais e com seus servos. Aleluia. Mas mandou um mensageiro na frente para avisar o irmão. E aquele mensageiro se assustou e viu que vinha ali o Esaú com mais 400 homens na direção dele. E trouxe o recado para o Jacó. Agora o Jacó entra em pavor. Meu Deus, eu vou ser destruído pelo meu irmão. E na verdade ia ser, meus irmãos. Ele ia morrer por aquilo que ele fez no ano passado. Aleluia. 20 anos atrás, a consequência para ele não ia ser boa, ele ia morrer. Ele ia perder as mulheres, os filhos, os bens, tudo ia ser levado. E o irmão dele ia se vingar, porque ele veio com bastante homens, quem sabe, homens malignos, homens que gostam de matar, de maldade. Aleluia. Só que neste meio tempo, ele já estava ali perto do Val de Jaboque. Aleluia. Onde tinha um ribeiro. Ele passou, a família dele passou, os seus filhos, passou o gado, passou as 2 esposas. Aleluia. Mas nesse inteirinho ele pegou e dividiu em 2 grupos a sua família. Aleluia, já foi com estratégia, mas já com pavor, sabendo que coisas ruins já haveria esperando ele lá na frente. Aleluia. Imagina o coração daquele homem, o pavor e o medo. Nós se
colocando no lugar dele. Não é fácil, meus irmãos. Aleluia! Só que quando ele passou a família dele, ele viu que tinha um homem ali, tinha um ser ali que não é aqui da terra, que era o Senhor que estava ali. E ele viu aquele homem e provocou, quem sabe, aquele homem, e entraram em luta. Aleluia! Naquele momento, aleluia, aquele anjo era o Senhor que estava ali. E eles entraram numa luta ferrenha. E ele agarrava aquele anjo, e aquele anjo empurrava o Jacó caía, já levantava, vinha novamente, o anjo estava subindo, ele pulava com rapidez, um desespero, pegava aquele anjo pelas pernas e puxava de volta para a terra. Aleluia! E foi uma peleja muito grande. E aquele anjo sacou da sua espada, colocou sobre a juntura da coxa de Jacó, que atravessou, que deslocou ele. Aleluia! Glória a Deus! Um sinal na vida daquele homem. Aleluia! E o anjo ali perguntou: como é que é o teu nome? O meu nome é Jacó. E o anjo falou para ele: olha, tu como homem, tu como príncipe, lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia! Aleluia! A partir daquele momento ali, meus irmãos, o anjo queria voltar porque a alva já estava florescendo, já estava clareando. Eu creio e acredito que seja umas 5 horas da madrugada, já estava a aurora já aparecendo, já estava aparecendo já que o sol já estava querendo apontar, e aquele anjo tinha que voltar para a sua glória, que era o Senhor na verdade. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que voltar, e eu não deixava, estava no desespero total. Aleluia! Nós, irmãos, para receber uma bênção de Deus, nós temos que empregar esforço, nós temos que pagar o preço, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus. Aleluia! Temos que ver a palavra do Senhor, temos que jejuar, temos que orar, temos que consagrar, porque nada vem na nossa vida de mão beijada, temos que pagar o preço. Oh, glória! Para se livrar, para ser abençoado, ele teve que pagar um preço, teve que lutar. Ele foi um homem valente, teve força e coragem para enfrentar. Enfrentou Deus, escapou de morrer. Ele poderia Glória ser morto. a Deus! Aleluia! E aquele anjo disse: o que é que tu quer que eu te faça? Me abençoa antes de tu ir. E aquele anjo abençoou ali Jacó. Glória a Deus! Aleluia! E retornou. Só que ele saiu manquejando da perna, foi com a sua coxa deslocada. Aleluia! Ele foi abençoado. Por quê, meus irmãos? Quando ele atravessou então ali o Val de Jaboque, passou o ribeiro, a família dele já estava lá na frente. Ele Glória botou a Deus! a Leia, os filhos na frente, atrás dele, e botou a Raquel e José e Benjamim lá para trás, como derradeiros, aleluia, para preservar. Só que Deus já trabalhou no coração do Esaú, através daquela luta, através daquela vitória que ele teve. Glória a Deus, aleluia! Chegou perto, correu até o Jacó, seu irmão, se abraçaram, se beijaram, choraram, e ali, meus irmãos, tiveram um acerto, aleluia, e a vitória chegou na vida do Jacó. Oh, glória a Deus! Muitas das vezes na nossa vida, nós passamos por perrengues, passamos por dificuldade, passamos por luta, mas é o Senhor trabalhando na nossa vida. As consequências do nosso pecado, as dificuldades, aquilo que nós praticamos, e a lei da semeadura, nada vai passar impune. Nós, irmãos, tudo que nós fazia antes, desde que entregamos a nossa vida a Jesus, nós colhemos lá na frente o fruto daquilo que nós semeamos no passado. Nós não estamos isentos. Para a salvação é uma coisa, só que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Aleluia! Ninguém escapa, meus irmãos. Aleluia! Eu sei por mim. Eu também fui militar, também como irmão, só que eu não fui do exército. Eu fui da brigada militar e eu era muito obediente e gosto das coisas certas, porque aprendi assim. Aprendi com meu pai, aprendi também na brigada militar e também na guarda municipal de Porto Alegre. Nós temos que ser obedientes, temos que ser fiel. Glória a Deus! Aquilo que está na nossa vida. E é isso que Deus quer de nós. Mas se nós não obedecer, o Senhor, que é o nosso general, que é o nosso Deus, que nos criou, que nos salvou, que nos libertou, nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Fala que o filho desobediente, ele é corrigido pelo Senhor. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós temos consequência na nossa vida. Deus seja louvado, aleluia! Obedecer o Senhor. E temos que ser grato a Deus quando as coisas estão acontecendo na nossa vida. A gente fica preocupado.
Os irmãos bem sabem que eu já dei testemunho aqui da doença do meu coração, que já faz 4 anos. Agora eu não tenho mais nada, eu fui curado do meu coração. E eu glorifico a Deus, porque Deus é bom. Um dos Glória a problemas do Deus. corpo é uma forte dormência da cintura para baixo. Eu estou de pé aqui, mas eu não sinto minhas pernas daqui para baixo, eu não sinto nada. Eu ando pela bondade e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas dizem, mas como é que tu dirige carro, como é que tu anda pela rua? Não é perigoso? A minha vida está nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E as minhas mãos todas, ela é toda dormente e eu também não sinto. Eu mexo os dedos tudo, mas eu não sinto. É a mesma coisa que nós tivesse mão e não tivesse da cintura para baixo, porque eu não sinto nada. Deus mas eu poderoso, glorifico a Deus. aleluia. São processos na nossa vida, meus irmãos, que o Senhor tem que fazer. São coisas que lá no passado nós praticamos. E eu reconheço diante de Deus, porque uma vez eu fiquei afastado 3 anos do caminho do Senhor. E nesses 3 anos, meus irmãos, eu era muito bravo, muito valente, não tinha medo, ia nos lugares mais perigosos, desafiava, corria bandido, fazia coisas terríveis, que era até para mim estar morto, mas Deus, Ele me preservava, porque Ele sabia que eu ia voltar. Glória a Deus, aleluia. E para mim voltar, meus irmãos, Ele teve que me largar lá no pronto-socorro, com a minha Glória coluna a quebrada. Deus. Tudo isso hoje que eu sinto, essa dormência, tudo é um problema na minha coluna que chama-se espondilose, artrose incipiente, porque eu quebrei a minha coluna. Deus Disco poderoso, 32. aleluia. Mas eu fiquei 7 dias no pronto-socorro, e lá foi uma profeta do Senhor, uma mulher de um pastor, lá do Rio de Janeiro, e entrou lá no pronto-socorro onde eu estava, desviado dos caminhos do Senhor, praticando coisas terríveis. E graças a Deus que lá o Senhor me exortou e lá Ele me deu uma oportunidade para mim. Porque quando eu estava lá todo amarrado, esticado, o médico, não tem mais solução, que vai ficar paralítico, porque quebrei a minha coluna. E eu quebrei numa pia, explodiu lá um lampião, e eu saltei de costa, quebrei aquela pia e me apaguei, deu parada cardíaca e eu se fui. E agora fui parar lá no pronto-socorro. E Deus usou aquela senhora, aquela irmã, para ir lá dentro e profetizar somente para mim. Olha, a tua vida está chegando ao fim. Oh, glória para a onde Deus. tu está indo agora? Se tu te voltares para mim, ela foi tomada no espírito em variedade de língua e falou: se tu tomar uma decisão agora, eu te tiro desse hospital em 3 dias e tu vai voltar curado. Oh, falei, glória a irmã, Deus. eu volto. Mas ela estava tomada pelo poder de Deus. E Deus, daquele momento em diante, meus irmãos, levei 3 dias, o médico me deu alta, eu saí curado, liberto, transformado. Glória a Deus. Voltei para os caminhos do Senhor. Só que aquilo que nós praticamos lá atrás, há muitos anos atrás, lá na frente tem a colheita. E eu glorifico a Deus, e às vezes eu fico meditando, tudo que aconteceu comigo, esses 4 anos para cá, essas dificuldades com enfermidade, eu glorifico a Deus porque foi coisas que eu fiz lá no passado. Ninguém Deus dizer, seja louvado, as pessoas dizem, não, agora eu aleluia. aceitei Jesus, vai ficar tudo bem. Mas não é assim, meus irmãos. Aleluia. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, um dia chega a cobrança. O boleto vai chegar na nossa casa. Aleluia. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus, irmão, não vai deixar nós morrer. É um processo que nós temos que passar. Aleluia. Agora o Jacó, ele saiu dali manquejando, porque Deus deu um sinal para ele sempre se lembrar que Deus deu livramento, que Deus deu vitória, glória a que ele foi Deus, abençoado, aleluia. e aquela barreira ruim que ele tinha com o irmão dele, porque ele ia em direção à morte, ele ia morrer, ia ser morto, mas Deus abençoou a vida dele, mas ele teve que fazer força. Assim é na minha vida, assim é na tua Glória vida. a Deus, Se você aleluia. quer ser abençoado, se você quer ter vitória, você vai ter que lutar muito, você terá que buscar muito a presença de Deus e fazer uma reflexão na tua vida. Aleluia. Jacó, meus irmãos, dali para frente, ele foi abençoado. Aleluia. Porque as promessas de Deus eram para a vida dele também. Deus, ele fez uma promessa lá para Abraão. Aleluia. Para seu filho, fez para Jacó. Aleluia. Na verdade, meus irmãos, pela lógica, a bênção teria que ser para Esaú. Mas, na verdade, o escolhido, na verdade, era o Jacó.
porque o Deus que Glória nós seguimos é o Deus de a Deus, Abraão, o Deus de aleluia. Isaac, é o Deus de Jacó, e é o Deus Glória a que nós servimos. Deus. É um Deus poderoso, é um Deus que tem poder no céu e na terra, e para Ele não existe nada impossível. Aleluia. Quando nós Aleluia. estamos passando dificuldade e provações na nossa vida, nós temos a quem pedir, a quem clamar, a quem buscar, meus irmãos. Aleluia. Se Oh, você glória a está passando Deus. dificuldade, luta, problema na tua vida, descansa o teu coração, coloca a tua vida na presença do Senhor, coloca teus Oh, problemas, Deus tua amado, dificuldade, aleluia. apresenta ao Senhor, porque isso somente é um processo na nossa vida. Aleluia. E o Jacó, meus irmãos, ele foi um homem que fez tudo isso de errado, mas ele foi abençoado. E Deus Oh, ele colocou o nome dele. aleluia. Olha, Jacó, o teu nome não vai ser mais Jacó, mas daqui para frente vai ser Israel. Aleluia. E ele mesmo meditando depois, ele falando, ele disse: eu vi Deus cara a cara e fui livre, não morri. Aleluia. Porque, irmão, ninguém pode ver a Deus e ficar vivo, porque a santidade e a presença de Deus é coisa tremenda. Oh, Aleluia. Deus Porque ele é poderoso, santo. aleluia. Aleluia. Ai de nós, se chegasse agora, nesse momento, diante da presença do Senhor, mesmo nós redimidos, mas os nossos pecados do passado ia fazer nós ser fulminados na presença do Senhor. Oh, Graças a Deus, aleluia. nós temos Jesus, temos o Espírito Santo, nós fomos lavados, fomos redimidos no sangue de Jesus. Glória Temos essa a proteção, Deus. temos este sinal na nossa vida. E nós temos motivo de sobra para glorificar o Senhor. Aleluia. Essa dificuldade que ele passou ali junto com o seu tio, ele foi enganado também, por quê? Porque ele também enganou antes. E a pessoa que é enganadora, que é mentirosa, que é isso e aquilo outro, sempre vai ter consequência para ele. Ele achava que ia se dar bem, que nos 7 anos ele ia casar, ia voltar para o seu pai, ou para outra região qualquer, mas não. Deus Ele foi enganado. poderoso, aleluia. Tudo que ele fez, ele semeou, ele colheu. Aleluia. Colheu dobrado. Porque é assim, meus irmãos, tudo que nós fazemos de errado, nós vamos colher sempre em dobro. Aleluia. E as bênçãos de Deus, quando nós somos fiéis e obedientes a Ele, as bênçãos do Senhor que vêm na nossa direção, elas vêm em dobro para nós. Aleluia. Sempre como se diz, né? Quando tu abençoa alguém, tu é abençoado. Aleluia. Se Oh, tu glória a amaldiçoar uma Deus. pessoa, tu pode também ser amaldiçoado. Mas eu e você nesta noite estamos aqui na casa do Senhor para louvar o nome de Jesus. Eu fico feliz, agradecido a Deus, porque eu vejo aqui, meus irmãos, na Emboaba, os irmãos estão aqui pelejando nesta obra. É um trabalho missionário e Deus está contando comigo e contigo, porque as dificuldades elas estão chegando na face da Glória terra. a Nós Deus. temos visto tantos acontecimentos, tantas coisas ruins acontecendo e as pessoas não estão, parece que estão vendo, elas estão levando de qualquer jeito, mas não. Aleluia. Deus está trabalhando no meio do seu povo, no meio da igreja, no mundo. As pessoas elas estão com seus olhos tapados, com os ouvidos Oh, glória a para não Deus. ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui nesta noite para adorar o nome de Jesus. Irmão, muito em breve, irmão, nós sairemos deste mundo e vamos estar ali com o Senhor. A nossa dificuldade aqui nesta terra, as nossas lutas, nossos problemas, as nossas provações. Oh, todas glória elas a Deus. vão passar. Aleluia. Aleluia. E eu sou grato a Deus pela minha esposa, sou grato a Deus pela minha família, pela minha casa, pelos irmãos que eu amo muito, os irmãos aqui da Emboaba, o pastor Euseu, irmão Jesus, aqui o nosso segundo encarregado aqui também, nosso irmão querido. Aleluia. A gente tem um amor pelos irmãos. Aleluia. Aleluia. A gente se sente tão bem aqui nesta congregação, porque nós temos a marca de Cristo na nossa vida, nós somos irmãos em Cristo. Oh, Porque um dia, glória irmão, a Deus. nós vamos estar ali Aleluia. com o Senhor, adorando a Ele, vendo Ele face a face. E este dia está chegando com uma rapidez. Aleluia. Então nós temos que procurar agradar ao Senhor com a nossa vida sempre na presença do Aleluia. Senhor. Aleluia. Tudo, meus irmãos, vai passar aqui neste mundo. Tudo aqui neste mundo é ilusão. Aleluia. Mas quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Aleluia. Eu vejo aqui esse patriarca, o Jacó agora, um homem mudado para Israel. Aleluia.
ele foi Deus abençoado. maravilhoso, Por quê? Porque o aleluia. Senhor Jesus escolheu ele para o seu reino. É Aleluia. verdade. O nosso Senhor, ele faz promessa somente para aqueles que são fiel a ele e são Oh, fiel a glória! Por Aleluia! isso, meus irmãos, que eu sempre medito na palavra de Deus e vejo lá em Provérbios capítulo 13 que fala: filho meu, não te esquece da minha lei, teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão Glória a Deus! anos de vida e paz. Aleluia! Aleluia! Quando nós obedecemos a palavra de Deus, aleluia, e obedecemos ela conforme a palavra do Senhor manda, nós somos abençoados, aleluia, porque a bênção do Senhor, ela está na nossa vida, meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus. Aleluia! Mas se nós não obedecer a palavra do Senhor, as bênçãos de Deus não vai chegar na nossa vida, aleluia. O Jacó, ele foi abençoado porque ele depois foi mudado o nome dele, foi transformado, ele passou por um processo doloroso, aleluia, ele pagou um preço caro. Deus Agora maravilhoso. imagine, meus irmãos, ele longe da terra dele, passando aquelas vergonhas, aquelas dificuldades, aquele sofrimento, passando privações, aleluia, ele pagou um preço caro, mas valeu a pena, aleluia, porque Deus ainda teve misericórdia da vida dele. E se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te ama, é porque Deus quer te abençoar. Aqui, meus irmãos, é a casa do Senhor, aleluia. Quando a gente lê o Salmo 122, nos alegra o nosso coração, porque o próprio rei Davi, ele diz no Salmo 122 e no capítulo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória a Deus! Nós temos comunhão um com os outros e aqui sentimos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! E Deus nessa noite, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer mudar a tua situação, Ele quer abrir porta para ti. Aleluia! Tudo que está difícil na tua vida, uma hora a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Aleluia! Glória a Você Deus! pode estar, quem sabe, lutando, mas é um processo. E esse processo tem a hora certa de terminar na tua vida, aleluia. Mas nesta noite você pode abrir o teu coração, pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Que o abençoador está aqui, meus irmãos, aleluia. Não é eu, não é o pastor seu, não é os obreiros, aleluia. Mas é Jesus que vai abençoar a tua vida, aleluia. Eu glorifico a Deus, este Deus tão amado e tão querido, tem feito coisas grandes, tem feito na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pelas bondades, pelas misericórdias e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui. Aleluia. Eu, na verdade, meus irmãos, neste mundo, já não era para estar aqui há muito tempo já era para estar somente em cinza. Quem sabe nem ossos mais haveria dos meus restos mortais se eu tivesse morrido, porque na verdade eu não era para estar aqui nesta terra. Mas Deus, Ele preservou a minha vida. Aleluia! Porque Ele falou, quando eu entreguei a minha vida para Ele, quando eu tinha 5 anos, que a minha vida seria uma vida usada por Ele aqui na terra. Aleluia! Mas só que nesse inteirinho de tempo, irmão, nós vamos passando altos e baixos. Aleluia! Mas o importante é que vai valer glória a Deus! toda a luta, toda a dificuldade que nós passar no reino de Deus, vai valer a pena, todas as provações, toda a dificuldade. Crente é assim, ele luta, ele tem combate, ele tem dificuldade, mas lá no final, ele tem vitória na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Toda a tua dificuldade, toda a tua luta, toda a tua angústia, toda a dificuldade que você esteja passando, está tudo na presença do Senhor. Aleluia! Mas no final vai valer a pena. Aleluia! Você hoje pode estar se cogitando e pensando consigo mesmo: meu Deus, por que tanta dificuldade que eu passo? Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? Mas nós estamos nesta terra viva. Quantas pessoas foram ceifadas com a Covid, que os irmãos bem se lembram, quando chegou em 2019. Eu mesmo perdi vários parentes meus, até aqui de Tramandaí, perdi mais de 10 pessoas da minha família com esta doença. E eu, meus irmãos, no meio dessa doença toda, eu estava pregando a palavra de Deus, ali na UPA, no hospital, eu e minha esposa adentrava ali e abraçava pessoas tomadas pela Covid, até mesmo meu cunhado, ele estava com a Covid, pegou a Covid, ninguém sabia o que ele tinha, mas eu já vi na hora o que era, e falei para a minha irmã,
é Covid. Eles falaram que eu era mentiroso e era Covid. E a minha irmã me chamou lá, tu vem aqui orar pelo meu esposo. Tu é pastor, tu tem coragem? Não tenho. Eu tenho. Vou lá, orei, eu e minha esposa, vamos lá. Falei com meu cunhado, ele não era cristão. Ele tinha 72 anos de idade, não era crente. Fumava, bebia, andava pela rua. Mesmo filho de vacina da Covid, pegou a Covid igual. E aí eu abracei ele, ele me encheu de suor, de Covid. E não aconteceu nada comigo, nem eu, nem com a minha esposa. E nós, irmão, não tomemos a vacina. Botemos no nosso coração, não vamos se vacinar. Aleluia, tinha que ser certo vacinar, porque foi vacina criada pelas autoridades, mas eu não vou. Deus falou comigo no meu coração. Eu andava por tudo que é lugar, não deu nem tosse. Eu glorifiquei a Deus. Aleluia! Perdi a minha irmã, que era uma cristã, que era da Assembleia de Deus aqui da São José. Perdi vários parentes meus, até uma sobrinha minha grávida, de 9 meses, abriram a barriga dela, tiraram a criança. Hoje está com quase 4 anos de idade e ela morreu. Perdi um tio meu que era pastor ali de Esteio. Perdi vários parentes meus e alguns dos meus irmãos, todos pegaram a Covid, quase morreram, mas Deus preservou a nossa vida. Aleluia! Eu poderia também ter partido, mas não, irmão, Deus preservou porque Deus tinha obra. E se você está aqui nesta noite, Deus também preservou a tua vida, porque Deus tem obras grandes na vida dos irmãos. Oh, glória a Deus! O nosso Deus é o Deus que guarda a nossa vida, Ele é o Deus provedor, é o Deus do livramento, da maneira que Ele livrou Jacó. Ele abençoou, mas o processo foi dolorido. E ele, para sempre, até morrer, ele ficou manquejando com a coxa descolada. Aleluia, porque foi coisas que ele praticou, mas para ser abençoado, ele ficou com um sinal no seu corpo. Glória a Deus, e muitas das vezes, Deus ele arranca as enfermidades do nosso corpo na hora dele, mas ele sempre vai deixar um sinal no nosso corpo para nós depender do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe o Senhor ele curou meu coração, mas quem sabe ele vai me deixar assim, dormente? Não tem problema nenhum. Eu sempre digo para minha esposa, não tem problema nenhum. Quem sabe é um sinal. Eu estou conseguindo caminhar ainda. Aleluia. Só não posso correr, mas eu glorifico a Deus. Se Deus quer me deixar assim, amém. Aleluia. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o dono da minha vida. A minha vida, ela é emprestada, como a tua vida é emprestada. E tudo que nós temos aqui neste mundo não é nosso, é emprestado. E nós temos que zelar por aquilo que Deus nos dá. Aleluia. Que Deus nesta noite venha abençoar a tua vida. E eu deixo esta palavra aqui para os irmãos. Aleluia. Para que os irmãos venham refletir. Aleluia. Que tudo que nós fazíamos antes, nós vamos ter consequência lá na frente. Mas o importante, meus irmãos, é nós continuar olhando para Jesus e colocando tudo na presença dele, porque ele é o abençoador, é ele o provedor de tudo, é ele que abre porta, é ele que fecha a porta, e a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre nenhum homem pode fechar. Ele é o Deus de milagre, é o Deus de maravilha, ele é o Senhor que está aqui nesta noite, aleluia, para abençoar a tua vida. Aleluia. Quem sabe você passou uma semana, quem sabe com alguma dificuldade, com alguma luta, aleluia, mas hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória, hoje o Senhor quer abençoar a tua vida e quer derramar muitas maravilhas na tua vida, quer abrir grandes portas para ti, e quem sabe é hoje o dia da tua vitória, apenas vai depender de ti, de acreditar, de confiar e de ter fé para ser abençoado, aleluia. Aquela luta do Jacó foi um desespero muito grande. Se ele não lutasse com toda a força, até mesmo o Senhor falou, olha, tu como príncipe, lutasse com os homens e com Deus e prevaleceste. Aleluia! Era tudo ou nada, aleluia. Mas o importante é que ele foi abençoado e ele foi livre de morrer, aleluia. E Deus abençoou a vida dele. E nesta noite, toda a luta, toda a dificuldade que você passa, que já passou, aleluia, vale a pena hoje, porque você hoje está na presença de Deus. Jesus, glória a Deus. Ele passou muito mais por mim e por ti. Toda a dificuldade o Senhor passou, para nós hoje estar aqui neste culto abençoado, aleluia. Eu estava falando com o pastor Elcio na casa dele ali, dizendo que Deus é o Deus que guarda o seu povo, ele guarda Israel, que está lá em guerra com o Hamas, com o Hezbollah. Eles lançaram um míssil muito poderoso sobre Israel para destruir Tel Aviv e uma boa parte de Israel.
mas quando aquele míssil veio em direção a Israel, uma mão misteriosa que muitos viram pegar aquele míssil no ar e explodir aquele míssil, e ele foi todo explodido e caiu no mar Mediterrâneo. Aleluia. Porque, irmão, que eu vejo que Deus, ele protege o seu povo. Glória a Deus, ele protege a minha vida, Deus protege a tua vida. Muitas vezes o inimigo ele lança os dardos, as setas, as flechadas, para trazer uma dificuldade, um problema na nossa vida, mas o inimigo ele se esquece que nós somos blindados com o sangue de Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Nada vai atingir a minha vida, nem vai atingir a tua vida, somente se o Senhor ele der uma permissão, aí sim as coisas vão acontecer. Mas se acontecer alguma coisa na tua vida, não te preocupa, não te atemoriza. Glória a Deus. Confia no Senhor e descansa o teu coração. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos